Jornal Itaipu FM. A Receita Federal deflagrou a primeira fase ostensiva da Operação Escudo 2021. A operação começou hoje cedo com reforço na fiscalização na Ponte da Amizade. E eu acompanhei a movimentação e os trabalhos realizados na aduana brasileira e conversei com a auditora fiscal Cláudia Regina Tomás, superintendente da Receita Federal no Paraná, em Santa Catarina. Bora lá ouvir a dona Cláudia. A senhora veio para cá depois de 27 anos que passou aqui por Foz do Iguaçu? Hoje é um dia muito especial para mim. Eu comecei minha carreira como auditora fiscal da Receita Federal em 1994. Trabalhava aqui na Ponte da Amizade e vejo o crescimento, né, da cidade, infelizmente do crime também, mas hoje Foz do Iguaçu está muito mais turística graças ao trabalho das forças que atuam aqui nessa fronteira. A Operação Escudo retoma de forma mais ostensiva depois de quase mais de um ano. Na realidade, os servidores de Foz do Iguaçu trabalham aqui 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa operação, devido à pandemia, ela foi suspensa e agora estamos retomando com o apoio de servidores do Brasil todo. São mais de 70 servidores que vieram para cá, além dos colegas aqui da própria delegacia de Foz do Iguaçu. O trabalho começa hoje e segue até quando? Essa operação segue por 15 dias, mas a gente vai dar continuidade em outros pontos também da fronteira para termos um efetivo trabalho do combate ao contrabando e descaminho. E como que vai ser desenvolvida essa operação? Então, nós estamos com esses servidores aqui na Ponte da Amizade, também nas estradas próximas, na cidade de Cascavel, e a qualquer ponto que a gente possa verificar alguma irregularidade, os servidores estão treinados e apostos para coibir esse tipo de crime. O objetivo principal é evitar a entrada de produtos ilegais aqui no Brasil? Exatamente. Só esse ano a Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu apreendeu mais de 61 milhões de dólares em mercadorias irregulares. E esse tipo de operação, ela intensifica a nossa presença e com isso a gente espera coibir a entrada desse tipo de mercadoria. Esse tipo de mercadoria entrando no Brasil atrapalha quem trabalha de forma legal. Exatamente. Você está com esse tipo de operação, quando você combate o contrabando e descaminho, você está protegendo a economia nacional. Está evitando a concorrência desleal, porque o produto entra sem pagar imposto, é óbvio que ele vai ser vendido por um preço mais baixo. E aquele comerciante que paga o seu imposto, que tem a sua situação regular, ele é prejudicado. Então, esse tipo de operação, na realidade, é uma defesa da economia nacional e da sociedade brasileira. E vocês não contam apenas com os servidores, mas também tem a parte tecnológica, de inteligência também, que ajuda bastante. A gente evoluiu muito nesse aspecto. Hoje a gente trabalha com cruzamento de dados, reconhecimento facial, reconhecimento de placas, levantamento de alvos antes da própria operação, o que garante a efetividade cada vez maior no combate ao contrabando e descaminho. Hoje também cães farejadores estão trabalhando intensamente aqui na Ponte da Amizade? Teremos cães, teremos também a atuação dos drones, né, que fazem a filmagem aérea, tudo isso para facilitar o trabalho dos servidores que estão aqui na ponte. O trabalho de vocês facilitou bastante com a utilização dos drones, não é? É fantástico, você consegue ter uma visão ampla, você consegue fazer uma abordagem certeira, o que garante a boa aplicabilidade dos recursos humanos da Receita Federal. Hoje mesmo a gente já teve uma apreensão de um ônibus com fundo falso, ele está na delegacia de Foz do Iguaçu, daqui a pouco ele vai ser aberto, e é esse tipo de operação que a gente quer coibir. Aparentemente está tudo certo e com a checagem da Receita Federal você observa as mercadorias escondidas num fundo falso. Os servidores têm que estar cada vez mais ligados porque os bandidos, os contrabandistas, eles sempre usam muita criatividade, né? Eles usam a criatividade e eles são organizados, por isso o crime é organizado. Então a atuação da Receita é fundamental de uma forma organizada, com inteligência humana e artificial para combater esse tipo de crime. E quem também aproveitou aí para matar a saudade da fronteira foi o auditor fiscal e chefe da Divisão de Administração Aduaneira da Receita Federal, José Carlos Araújo. Vou conversar com o José Carlos Araújo, da Divisão de Administração Aduaneira. Senhor José Carlos, qual que é a importância desse trabalho da Operação Escudo aqui em Foz do Iguaçu? A importância é para dar continuidade a um processo que já vem de 2 décadas de melhoria das condições da própria população. Como já falávamos há tanto tempo atrás, que o contrabando e o descaminho não trazem desenvolvimento, só trazem mortes, mais crimes, tráfico e etc.
Então, quando a Receita e os demais órgãos fazem operações como essa, mais ostensivas, de certa forma estamos contribuindo para essa evolução. E o que a gente vê na cidade é uma evolução. Eu que já tenho 15 anos que me mudei daqui, cada vez que eu volto eu vejo a cidade mais bonita, a cidade mais turística, vejo mais desenvolvimento. Eu acho que isso é o mais importante para a população aqui do Oeste. Você tem um vínculo emocional, inclusive, com essa cidade, né? De todo o trabalho que foi feito. Sim, tem. Eu passei 3 anos e meio aqui, foram 3 anos e meio muito intensos, né? De muito trabalho, de alguns dissabores que são tão pequenos perto de tantas alegrias. E a maior alegria, na verdade, é poder voltar a Foz do Iguaçu e ter essa sensação, a sensação de que a cidade evoluiu, de que a cidade é muito melhor hoje do que era 20 anos, 15 anos atrás. O objetivo é impedir a entrada de produtos ilegais aqui no Brasil. Exatamente. A Receita já tem um trabalho que é feito constantemente, né? As apreensões ao longo dos últimos meses têm só crescido, porém, nós também precisamos estar aqui na ponte, aqui na fronteira. Aqui é o ponto principal de entrada no nosso país e temos que demonstrar aqui que há sim um trabalho bem feito. Então nós aliamos o trabalho aqui na ponte com o trabalho que é feito fora da ponte, nas rodovias. Com isso, os resultados são ainda melhores. E também para trazer para a sociedade a certeza de que os órgãos públicos continuam cumprindo o seu papel, que é muito importante, como já frisei, para o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa cidade. O senhor foi delegado da Receita Federal aqui, agora é chefe de divisão de aduanas. Qual a diferença na atuação do senhor em relação aos trabalhos feitos pela Receita Federal? Bom, como o papel do delegado, ele é voltado aqui para essa cidade e para as cidades que fazem parte da jurisdição da alfândega de Foz do Iguaçu. Então é um papel bem mais operacional. Então o delegado que no dia a dia coordena as atividades, tanto aqui na ponte, quanto no Porto Seco, quanto nas estradas, destruição de mercadorias, depósito de mercadorias apreendidas, enfim, é um trabalho muito operacional. O trabalho na divisão de administração aduaneira ele já contempla o Paraná e Santa Catarina. Então o apoio que a superintendência tem, né? Especializado na área de comércio exterior, na área de controle aduaneiro. Então, nós temos o papel lá de coordenar os esforços nos 2 estados, nas alfândegas, onde temos uma atuação de controle aduaneiro, de controle do comércio exterior. Você acredita que o aumento da cota de $500 propicia esse volume maior de contrabando que passa aqui pela aduana? Veja, o aumento da cota, ele, obviamente, ele acaba mascarando um pouco a finalidade dele, porque o aumento da cota é para o turista, né? E a existência de uma cota é aquele valor onde o custo do controle é maior do que o benefício que tem na execução do controle. Agora, a realidade, se não houver esse trabalho sendo feito, é que aí sim nós teremos a utilização daquele mundaréu de laranjas com cota de $500, que é aumentado em 70% praticamente do que era, e aí desvirtuando a finalidade. Então, o que nós temos que cuidar Trabalho formiguinha. Trabalho formiguinha, nós temos que cuidar é isso. Esse valor da cota é para o turista, é para incentivar também aqui o setor turístico de Foz do Iguaçu. E quanto mais esse setor funcionar, mais desenvolvimento a cidade terá. E aí nós teremos menos pessoas trabalhando e que dizer trabalhar é uma ingenuidade nossa, porque isso é um subtrabalho. A gente vê tanta notícia aí de trabalho escravo ou análogo a escravo. Quem disse que isso não é um trabalho análogo à escravidão, né? As pessoas aí sujeitas a que tipo de controle? Então a cota, ela, se bem cuidado, ela é um benefício aqui para a região. Agora, se desvirtuar esse tratamento, aí nós poderemos ter um sério problema, que é a volta de uma quantidade enorme de laranjas, as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, que estão aí sem um trabalho, né? E acabam migrando para o crime. Esse trabalho também vai ser desenvolvido nas estradas, que é justamente para inibir esse trabalho dos formiguinhas, né? O que acontece? Nós temos a passagem aqui na ponte e o formiguinha, né? Essas mercadorias, elas são agrupadas em algum ponto e aí são carregadas em algum tipo de veículo. Então nós temos 2 trabalhos. Esse aqui para coibir justamente e desestimular a existência desse formiguinha, porém tem que ter um outro trabalho lá para que nós possamos ter uma apreensão maior, né? E aí desestimular os grandes contrabandistas que atuam aqui na região.
Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Itaipu FM. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado, e dizer que estou muito feliz em voltar a Foz do Iguaçu e ver, como eu já disse, esse desenvolvimento da nossa cidade. E quem falou comigo também foi o auditor Paulo Bini, delegado da Alfândega da Receita Federal aqui de Foz. Nós vamos fazer basicamente nessa primeira etapa o registro de uso de cota dos cidadãos que estiverem passando com mercadoria, né, de forma a coibir o contrabando formiguinha. Esse contrabando formiguinha é que dá mais prejuízo aqui para quem trabalha formalmente, né? Sim, o contrabando formiguinha ele implica que uma pessoa passe 10 vezes no dia, porque não foi registrada a cota, com mercadorias que em tese estão dentro da cota, mas que multiplicado por 10 já deixa de ser isso e passa a ser um grande vulto de mercadorias que é trazido. Multiplicado pelo número de pessoas, causa um grande problema, um grande prejuízo. O registro, que é um procedimento muito simples, eu digo indolor, né? Não está nem tirando mercadoria, nem causando maiores transtornos, ele coíbe em definitivo esse problema. A operação começou agora às 9 horas da manhã. Mas já teve algumas apreensões? Sim, a operação formalmente ela começou às 9, mas nossas equipes já estavam aqui desde as 7. Então já houveram, sem dúvida, algumas apreensões, não sei dimensionar ainda quanto, né? Mas não é o foco principal, como eu falei. Elas vão acontecer naturalmente, como toda operação de fronteira, sempre acaba surgindo um grande volume de ilícitos. Importante aí a Receita e todas essas forças de segurança sempre presentes aqui na fronteira, né? Exatamente, a intensificação mesmo do trabalho deles ali, a presença deles para inibir mesmo todo esse trabalho do pessoal ali do Paraguai que passa a mercadoria para cá. E ainda falando em fronteira, só que mudando de ponte, a gente sai da ponte da amizade, agora vai para a ponte da fraternidade. Nós conversamos com o presidente do CODESP, o Conselho de Desenvolvimento de Porto Iguaçu, Juan Pablo Bauzá, sobre a situação por lá e sobre as expectativas aí com relação à reabertura da fronteira argentina e, infelizmente, as notícias não são tão boas assim. Bora lá, ele foi bem gentil e gravou um áudio aí pra gente. Pablo Bauzá, presidente do Conselho de Desarrollo de Porto Iguaçu, vicepresidente da Associação Hoteleira Gastronômica e integrante da Câmara de Turismo. Bueno, meu português vai ser um pouco difícil, faz 1 año y medio que no estoy falando, así que estamos complicados para poder hablar fluidamente. Pero bueno, vamos a intentarlo. La situación aquí en Puerto Iguazú es muy complicada, ¿no? Por un lado tenemos el comercio minorista relacionado con la alimentación y con todo lo que es consumo necesario. Eso está muy bien porque todo tiene que seguir andando y al no tener competencia con Brasil y con Paraguay, el comerciante de aquí, supermercados y todo eso, no tiene afectado su negocio. Inclusive está más desarrollado. Todo lo que son tiendas de ropa, zapatería y todo eso no tuvo ningún efecto negativo. Pero con respecto al tema, bueno, ya de turismo, obviamente que estamos muy complicados. Cataratas está aberto agora, mas un mes pasado, fin de semana se fechaban. Así que no se podía programar ningún tipo de turismo planificado, obviamente, porque había pocos vuelos, no había garantías de que las cataratas estén abiertas siempre, entonces los turistas no venían prácticamente. Estábamos con 5 vuelos semanales, que es muy poco aquí, ¿no? Así que, bueno, la situación desde el punto de vista hotelero, hay muchos hoteles que están fechados y otros están abiertos, como ser Hotel Meliá, Hotel Casino, el Hotel Lloyd Suite, bueno, Amerian, Panoramic y varios hoteles pequeños están abiertos, pero con muy poca ocupación. Los restaurantes están muy complicados también, porque al no haber turismo y esta ser una ciudad muy pequeña, obviamente que no tiene volumen como para poder abastecer la oferta, porque Iguazú es muy pequeño y al haber poco turismo y tampoco clientes de la región, eso se hace muy complicado. Así que estamos en la pelea de ver en qué momento
empieza esto a funcionar. A partir de julio las vacaciones van a estar funcionando, pero en término medio. Argentina, en lo que es vacunación, está en un 50% de la población. Y con respecto a la apertura de Aponte, aquí no se fala nada, porque está todo siendo, proyectado con muy poco planeamiento. El gobierno nacional no da ningún tipo de información con respecto a eso. Así que, bueno, lamentablemente estamos muy desilusionados al no poder tener comunicación con nuestros vecinos, hermanos, que siempre son muy importantes. Todos nosotros dependemos de lo cultural, de todo tipo de intercambios que nos hacen bien a nuestra salud psicológica y a nuestra situación para el divertimento y pasar bien, ¿no? Así que, bueno, estamos a la expectativa. No hay todavía panoramas de apertura, pero bueno, yo creo que tenemos que hacer presión como para que los gobiernos empiecen a poder vislumbrar una apertura y que podamos comunicarnos entre todos. Obrigado, Saludos. Obrigada ao senhor, seu Juan Pablo Balsá. Nós convidamos ele para vir até aqui, mas não tem como vir porque a ponte está fechada, não tem previsão para reabertura e a gente vai continuar com saudade de Porto Iguaçu e da Argentina, Elisângela, não tem jeito. Vamos lá para as notícias? Vamos lá. A Polícia Civil do Paraná realizou hoje uma operação contra suspeitos de falsificar carteiras de identidade para pessoas estrangeiras aqui em Foz do Iguaçu. 5 mandados de busca foram cumpridos, sendo um na residência de um policial civil, outro na casa de um ex-policial e 3 em escritórios de advocacia aqui da cidade. Durante as buscas, 2 pessoas foram autuadas por posse de arma de fogo sem registro. A Polícia Civil ainda apreendeu as armas e documentos que irão auxiliar no andamento das investigações. O objetivo é apurar o crime de falsificação de documento público e inserção de dados falsos em documentos públicos. Conforme apurado, um policial emitiria documentos de identidade falsos para pessoas de origem estrangeira e a intermediação era feita por um advogado. Que situação, hein? Ei, Foz do Iguaçu. A Central do Empreendedor de Foz, que concentra todos os serviços empresariais em um só local, realizou de janeiro ao início de julho deste mês, mais de 14.600 atendimentos para liberação de alvarás, boletos e declarações. Em 2020, primeiro ano da pandemia do novo coronavírus, mais de 29.900 iguaçuenses receberam atendimento no local. E os serviços mais solicitados este ano, de acordo com o balanço de atividades, foram liberação de alvará, alvará de licença, boleto DAS e declaração anual. Os meses de fevereiro, maio e janeiro concentraram os maiores índices de procura da Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor está localizada na Rua Padre Montoya 490, ali no centro, junto à Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. O atendimento no local é das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Partiu comercial, daqui a pouquinho a gente volta com informações sobre uma pesquisa bem legal que está sendo feita pelo pessoal em parceria com a Unioeste, são vários parceiros e você vai saber o que o borrachudo tem. Controle do borrachudo. Jornal Itaipu FM.